Vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse, o capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Vamos fazer a leitura do capítulo 18 e também o capítulo 19. Nossa meditação esta manhã de domingo, nós já estamos nos dirigindo ao final do livro. E hoje de manhã vamos meditar no capítulo 18 e 19. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou, viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choraram e plantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros e escravos e até almas humanas. O fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é de delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e planteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando, planteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós,
santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra elas julgou a vossa causa. Então o anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Depois dessas coisas, ouviu no céu uma voz grande, voz, numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos, os grandes. Então ouvi uma voz, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e teu irmão e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. A sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, uni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Oremos. Pai Santo, cheio de graça e de bondade, no qual todas as coisas foram criadas e são sustentadas pelo poder da sua palavra, agora nos aquietamos ante a tua face para ouvirmos a tua voz. E nos fala, ó Deus, pelo Espírito através da tua palavra. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos avançando na nossa série de sermões, Consumação e Fé na obra redentora de Cristo. E hoje o nosso tema é a queda do mal e a vitória do bem, os capítulos 18 a 19 de Apocalipse. Nós temos observado que há um erro muito comum na igreja, que é a interpretação de Apocalipse como o fim de todas as coisas, o fim do mundo. Apocalipse é a consumação da obra redentora. Deus vai restaurar a criação, como era no princípio, vai destruir as forças do mal e os santos reinarão com ele aqui. Nós não vamos ver nas nuvens, como ensina a teologia católica romana, nem num outro estado etéreo. Nós vamos viver na terra. O homem foi criado para habitar a terra e não um outro lugar. Nós habitaremos aqui, onde Deus nos colocou, e com ele reinaremos aqui. Apocalipse não é a destruição de toda a criação, é a destruição do estado da criação em queda, do sistema pecaminoso. A criação será redimida, capítulo 8 de Romanos. Essa redenção que a criação clama ali, que os eleitos clamam ali, é que Paulo diz que se realiza no fim dos tempos e que João agora está apontando. Por isso, quando João escreve a igreja perseguida da sua época, ele está falando a uma igreja que deve ter esperança. Apocalipse não é o livro do medo, Apocalipse é o livro da esperança. A chave hermenêutica é interpretá-la a partir do Antigo Testamento. Tudo que João ensina e declara tem base no Antigo Testamento. Ele está pegando a escritura dele na época e a partir dela pregando essa verdade. Também Apocalipse não deve ser lido cronologicamente, mas ele deve ser lido em ciclos. 7 ciclos que se repetem, a mesma história contada 7 vezes, de pontos de vista diferentes. Ler Apocalipse cronologicamente é um erro. Apocalipse deve ser lido tematicamente. E agora então João vai encerrar mais um ciclo, contando de novo a história da vitória do bem sobre o mal, da vitória de Cristo e seus eleitos, a igreja, sobre o diabo e os seus seguidores. E hoje nós entramos então neste tema. O livro de Apocalipse apresenta um mundo que segue Satanás, esse sistema maligno a serviço do mal. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme O Advogado do Diabo. E o filme fala da história de um jovem advogado chamado Lomax, que se muda para a cidade grande e recebe uma proposta de ali então tornar-se um grande advogado. E ele começa a ser seduzido pelo poder, pela eloquência de ser poderoso, de estar envolvido nas rodas da alta sociedade, começa a ganhar muito dinheiro. E o filme então narra que na verdade quem o contratou é o próprio diabo, que ele está seduzindo e o está ganhando através dessas coisas. E ele nada mais faz senão o serviço de defender aqueles que estão a serviço do mal. Uma das cenas muito fortes no filme é o momento em que ele tenta defender um professor que abusou sexualmente de uma menina. E enquanto a criança está contando a história, a gente fica com o coração doído, quebrantado. Você pode ver na face do júri que eles vão votar a favor da condenação daquele homem. E ela então vai dizendo: olha, a aula terminou, ele me manteve na sala, começou a me tocar nas partes íntimas, eu chorava, fiquei petrificada. Enquanto ela está narrando esses fatos, ele olha para o lado e vê o réu se masturbando enquanto ela narra aquele ato maléfico. E ele se assusta. Mas ele é dominado por um sentimento de ser vitorioso, de ganhar dinheiro. E então ele vai e o defende. E muda. E ele então começa a suscitar tudo que ela praticou de mal.
você fez um bilhete falando mal do professor, e ele toma então aquela prova e mostra um desenho, e se você o chamou de porco, você o chamou disso, e ela sim, ele, então você não é inocente. E ele então começa a dizer, você também já fez brincadeiras de tom sexual com seus amigos em festas, não fez? E ela sim, e ele então você não é inocente. Ao ponto que toda a congregação que está presente ali, os jurados, aqueles que assistem, se colocam contra a menina, e aquele homem é inocentado. E depois ele recebe então a informação de que ele praticou novamente aquele mal, violentou outra criança, mas ele não se arrepende. Uma outra cena é quando ele defende um assassino e o põe em liberdade, adúltero. E quando chega no final do filme, a cena final, ele se encontra com o diabo e diz assim, você me enganou, você me seduziu. E então ele começa a contrapor, e o diabo fica a maior parte do tempo calado. E de repente o advogado, o Lomax, diz assim, eu queria poder, eu queria dinheiro, eu queria ser vitorioso. E o diabo então vira e diz assim, a minha defesa está estabelecida, eu não tenho mais nada a falar. De fato, aquilo que diz Tiago, nós somos seduzidos pela nossa própria cobiça e nos colocamos em erro. É a cobiça do homem que o faz pecar. E o diabo, sendo dono desse sistema pecaminoso, só se aproveita disso. Este filme retrata muito bem o tempo que estamos vivendo. Os maus saem vitoriosos, os bons vivem um tempo de injustiça. Vocês sentem isso? Que a injustiça está reinando, que o mal está prosperando, que ele parece que a cada dia cresce mais e mais, que o mundo está sendo de fato conduzido nessa direção de viver na riqueza, no poder e na luxúria, como diz o texto no capítulo 18. Essa Babilônia, que é o sistema que reina, seduziu os homens com a sua prostituição, e eles vivem a serviço dela. Também, para a igreja de Apocalipse, Roma era a apresentação dessa perversidade. O Império Romano, o sistema romano, quem depois quiser assistir o seriado Roma, vai ver muito bem uma retratação perfeita de como era Roma historicamente falando. Muita prostituição, lascívia, o poder corrompia todas as instâncias políticas daquela época. O Senado deles não era diferente do nosso. Acho que de lá é que nós copiamos o nosso sistema político. Tudo corrompido. E João então toma aquele exemplo da época e diz assim, olha, o sistema de Satanás está reinando aqui, como hoje está reinando. Os impérios pertencem a Satanás. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, o capítulo 4, os versos 5 a 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versos 5 a 7. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. A Bíblia declara que o Deus deste século é o diabo, que ele reina neste tempo presente, que ele domina essa estrutura pecaminosa que nós denominamos mundo. E a Bíblia então está dizendo que essa representação do Apocalipse se chama Babilônia, esse sistema pecaminoso que está reinando. João então ele apresenta um contra-ideal sobre esse reino maligno, falando do cordeiro como noivo e a igreja como noiva. No capítulo 18 ele diz assim, a grande prostituta. E no capítulo 19 ele diz assim, a noiva, imaculada, pura, virgem. Não é como uma mulher que se prostituiu, que se vendeu, que é imunda. É um contra-ideal. Um reino que vive para a luxúria, para o pecado, e um reino que vive obras de justiça, como disse o texto. É a contraposição de dois reinos, e narrando sua vitória sobre o juízo, e juízo sobre a prostituta Babilônia. Então no capítulo 19 ele narra a vitória do cordeiro e seus seguidores, e o juízo aplicado sobre esse outro sistema paralelo.
Por isso, o livro de Apocalipse é o livro da esperança cristã. Os leitores originais de João, sendo perseguidos, mortos ao fio da espada, jogados vivos aos leões, ao lerem esse livro, tinham a esperança de que a vitória final viria. Como nós, igreja, temos que ter em nosso tempo. Não é o fim, é o começo. Nós seremos vitoriosos. É isso que João está narrando. E a minha primeira proposição essa manhã é: retire-se de Babilônia. Olha o que diz o verso 4. Capítulo 18 de Apocalipse, o verso 4. Ouvi outra voz no céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Voltando ao filme Advogado do Diabo, a mãe do advogado é cristã, claro que sempre carregada de exageros, um cristianismo deturpado, mas ela olha para o filho e diz assim: filho, sai aqui de Babilônia. É assim que ela chama Nova York. Volta, sai daqui, você vai ser seduzido, você vai ser consumido por isso aqui. E de fato o filme todo mostra essa ideia de que ele vai sendo dominado aos poucos e o coração dele vai sendo seduzido, e todo ele perde o casamento, ele perde a fidelidade à família, ele perde a honra, ele perde a verdade, a honestidade, tudo ele vai abandonando por um ideal: viver conforme aquele povo. E o texto diz assim: povo meu, é uma identificação muito própria no Antigo Testamento. Quando a igreja é denominada no Israel, o meu povo, da minha propriedade, que eu criei a partir de Abraão, que eu tenho protegido, que eu tirei do Egito, o meu povo. Então João diz assim: povo meu, você que pertence a Deus, retire-se. Mas Jesus disse em João 17,15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Pastor, tem um problema agora. Se João está dizendo para se retirar, e Jesus está dizendo que não é para tirar, e agora? Eles têm que entrar em acordo, vocês concordam? Não, não é isso. Entenda, Jesus está dizendo: você não pode ser um alienígena, você não pode entrar num gueto cultural do evangelicalismo e viver ali com tudo que lhe seja próprio e esquecer o mundo lá do lado de fora da cerca. Nós não podemos fazer como os anabatistas, criar feudos evangélicos onde vamos nos esconder do mundo. A igreja deve estar inserida, por isso Jesus diz: não os tires de lá, mas os guarde. E o que João diz é diferente. Olha o verso 4: retirai-vos dela. De quem? Da prostituta, daquela que seduz, daquela que engana. E ele então diz: não se torne cúmplice nos seus pecados, anuncie, proclame, declare a verdade, lute contra tudo aquilo que é errado. Você está inserido no mundo para ser sal e luz. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Essa é a proposição bíblica. A proposição bíblica é: você está inserido no meio dos pecadores, mas você não é pecador. A Bíblia diz que Jesus foi acusado de ser beberrão, glutão e andar com pecadores das mais diversas classes. Mas a Bíblia diz: em tudo ele não pecou. Esse é o convite para você. Você vai lutar contra o pecado, no meio deste mundo em pecado, sem pecar. Mantenha a santidade. Então a oração de Jesus é essa. Esse retirar-se é guardar-se do sistema corrupto desse mundo. Cuidado para não ser seduzido. Vão querer que você seja milionário. Você já pensou nisso? Você já passou assim um fio de sombra assim no seu coração quando passa aquela propaganda na televisão que a Mega Sena está acumulada em não sei quantos milhões, e o seu coração começa a viajar na ideia de que você pode ser feliz se você ganhar aquilo, e você vai ser seduzido, corrompido por isso. Veja, a Bíblia não está dizendo que você não possa ser rico, ela está dizendo que você não pode viver para isso, e nem pode pôr a sua confiança nisso. Você pode ser bem sucedido, mas a Bíblia vai dizer: não viva por isso, porque você vai ser seduzido e você vai se prostituir, vai se vender. O convite então é esse: guarde-se desse sistema pecaminoso.
Em segundo lugar, Babilônia é uma prostituta e a igreja é uma noiva. O capítulo 17 de Apocalipse, o verso 16 diz assim. Capítulo 17 de Apocalipse, o verso 16 ao verso 18. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. O verso 16 diz assim, a meretriz, e o verso 18 diz, a mulher que você viu é a grande cidade, que no capítulo 18 é repetido constantemente, a grande cidade, a grande cidade, a grande cidade, que é a Babilônia, que no Antigo Testamento é o símbolo de um reino pecaminoso. Então, o reino do mal é simbolizado por essa prostituta. E o reino do bem é simbolizado na noiva, é a igreja. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 18. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Fala de um sistema que domina, que é feroz. O texto diz assim, o furor da prostituição. É uma prostituição furiosa. E toma conta dessas pessoas e os seduz, os reis, os mercadores, todo aquele poder representado está aqui apresentado. O mundo é assim, o mundo é desse jeito, é terrível, dominado por esse sistema maligno. Os reis, os mercadores, o comércio, o sistema financeiro, o nosso sistema social está dominado pelo pecado. E no verso então 7 do capítulo 19 vem a contraposição. Alegremo-nos, exultemos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A esposa é a igreja, a esposa são os eleitos, são aqueles que não se maculam com o pecado, que se livram do domínio do diabo e que já não servem mais a Satanás, que deixaram de se prostituir e que agora são a esposa. Que denominação mais bela, em contraposição àquela que antes era a prostituta, na qual se prostituíram os reis, os mercadores da terra. Agora é um povo santo e puro. Que ideia! Será que a igreja tem se apresentado assim? Eu fico tão triste quando chega a época da política. A igreja se vende por um preço tão barato como prostitutas de beira de estrada, por lotes, por regularização de lotes que são fruto do pecado, que foram gerados pela invasão de terrenos que não lhes pertenciam, roubo, mentira, e que se transformam em adultério. Se vendem a políticos mal intencionados, corrompidos pelo mal, vendidos à grande prostituta Babilônia, e assim servem ao diabo. É triste ver a igreja se vendendo por tanta coisa, se prostituindo por tanta coisa, quando ela tinha que ser a esposa puríssima, justa, imaculada, apresentando-se ao noivo, ao cordeiro, ao único que ela deve adoração, a quem ela deve servir, a quem ela deve seguir, Jesus Cristo. Não há outro rei sobre a igreja, não há outro que a sustente senão Ele, não há outro a quem ela deve ter confiança senão nele. Sobre Ele devemos lançar toda a nossa ansiedade. Ele nos supre, Ele nos sustenta, Ele nos dirige. Mas a igreja tem se prostituído nesses dias. Por isso, a característica desse sistema pecaminoso é seu total estado de depravação. Porém, a igreja é caracterizada por sua pureza. A igreja não pode se
assemelhar a esse sistema pecaminoso. Ela deve ser distinguida claramente, de forma perceptível, como conseguimos discernir a noiva num casamento, quando ela se apresenta vestida de noiva, branca, representando a sua pureza. Assim deve ser a igreja no meio deste tempo presente, uma noiva caracterizada por como ela se veste. E lá o capítulo 19, verso 8 diz assim: ela se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A igreja tem se vestido assim. Em terceiro lugar, destruição, queda de Babilônia, vezes a salvação e a vitória da igreja. João faz um claro contraste entre a Babilônia destruída e a igreja vitoriosa. No texto 3 vezes se repete: ai, 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 ai da grande cidade, caiu. E os seus seguidores, diz o texto, ficam atormentados de longe, olhando a fumaça que sobe dela, e ficam aterrorizados, porque diz que 1 hora somente foi suficiente para destruí-la. Ela era tão grandiosa, os mercadores da terra todos se alimentavam do seu sistema pecaminoso. Ela sustentou reis e impérios. Em 1 hora somente, o texto repete mais de uma vez, em 1 hora somente, num espaço muito curto de tempo, foi destruído esse sistema, faliu, corrompeu-se totalmente. O capítulo anterior, 17, termina narrando o fato de que os próprios demônios, a própria besta se vira contra si mesmo. Há uma luta interna. Eles são falsos, hipócritas, cheios de inveja, mentirosos. E o texto de Apocalipse termina declarando que entre eles há uma luta terrível, e um vence o outro e se estabelece sobre o outro, e ela começa a ruir. É assim o sistema pecaminoso, ele não dura, rapidamente entra em falência. Quem está vivendo às custas dele, em pouco tempo verá a sua falência. Em contrapartida, o texto apresenta um estado de glória eterno para a noiva, para a igreja, para os eleitos. Esses permanecerão, com um cordeiro serão vitoriosos. Uma das mais belas cenas sobre quem é Jesus Cristo se encontra neste capítulo. Montado sobre um cavalo branco, já não é aquele Jesus Cristo terreno sobre um jumento. De fato, agora a representação é de um rei vitorioso. O cavalo branco era o veículo utilizado para um rei que voltava vitorioso de uma batalha. Nos estudos da terça-feira aqui no Evangelho de Mateus eu falei sobre isso. Os presidentes do Brasil, quando eleitos, desfilam num dos carros mais luxuosos da história do automobilismo. Uma marca recheada de luxuosidade. E em carro aberto desfilam para que o público possa ovacionar aqueles que foram eleitos como dirigentes da nação. Você consegue imaginar a Dilma chegando ao poder e passando em desfile numa barra circular Monarch usada, um dos pedais quebrado, né? Você consegue imaginar isso? O motorista da presidência pedalando e ela sentada atrás com as perninhas cruzadas de lado, né? Numa barra circular, aquela Monarch bem antiga, umas fitas penduradas assim no guidão. Não dá, né, pastor? Você já pensou, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores entrou em Jerusalém num jumento? E não era um belo animal não, era uma jumenta que tinha tido uma cria. Diz que o jumentinho seguia ela. Por momentos alguns eu acredito que ele deve chegar às tetas dela e tentar mamar, o que atrasou a viagem. O manto que cobriu o jumento era a roupa velha de um discípulo, um pobretão. Os reis, quando voltavam da batalha, subiam num cavalo com uma sela muito bela, um animal branco, e desfilavam pela cidade. O texto se diz que é assim que Jesus volta, montado num cavalo branco, e na sua coxa vem escrito: o maior rei, o maior senhor. No hebraico e no grego não há superlativo. A forma de apresentá-lo é repetição. Por isso, Rei dos Reis e Senhor dos... Ele não é rei de servos, ele não é senhor de servos, ele é Rei de reis e ele é Senhor de senhores. A grandiosidade dele se manifesta, e diz o texto que ele mesmo pisa o lagar do vinho da ira de Deus. Ele é o juiz. E agora a grande prostituta é julgada e é derrotada. Então João faz um
claro contraste entre a Babilônia destruída e a igreja vitoriosa. Então vem o juízo sobre o mal e a bem-aventurança sobre os justos. Aqui é apresentada a 6ª bem-aventurança do livro. São 7 bem-aventuranças por todo o livro de Apocalipse. E aqui nós estamos vendo a 6ª. João usa o número 7 muitas vezes para apresentar verdades. É uma forma de chamar a atenção dos seus leitores. E aqui vem a 6ª bem-aventurança. E ele diz então: bem-aventurados aqueles que participarem às bodas do Cordeiro. Você está vivendo na prostituição deste tempo, desse sistema corrompido, servindo ele? É aqui que você tem buscado felicidade? Bem-aventurados são aqueles que esperam lá no tempo presente, no tempo futuro, as bodas do Cordeiro. Lá é que está a nossa recompensa. É lá que está o nosso coração. E não hoje, neste tempo. Para pensar, para praticar. Onde está o seu coração? Seduzido pela grande prostituta? Ou está se guardando para o noivo? Nesse mundo ou no porvir? Nesse sistema corrupto? É aqui que está o seu coração? Ou ele está lá no porvir, num tempo que ainda de ser instaurado plenamente por Cristo? Você está seduzido por este tempo maligno? A prostituta, diz o livro de Provérbios, seduz. Por isso Salomão diz: filho meu, não dê ouvidos às palavras doces dessa mulher. No final são amargas as palavras dela, engano. Não passe pela rua dela, mas desvia. Não se deixe seduzir pela sua prostituição. Você está seduzido? Você foi corrompido? Curva sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, cheio de graça e misericórdia, tem, ó Deus, o Senhor nos concedido graça de, através do livro de Apocalipse, compreender que o diabo, de forma furiosa, tem se levantado contra a igreja e tem seduzido os homens deste tempo presente. E o reino dele está estabelecido. E esse tempo tem sido dominado, ó Deus, por uma atitude pecaminosa tal que não há outro fim para ele senão ser consumido pela tua ira. E o capítulo 19 então nos diz que esse dia está breve e vem. E Jesus Cristo há de nos conduzir na vitória final sobre este sistema maligno. E esse tempo presente há de findar. E um tempo de justiça será instaurado. E o reinado de Cristo se estabelecerá. Por isso os anjos entoaram louvor no início do capítulo 19, dizendo que a salvação, que a glória e o poder pertencem a Ele. Porque Ele é o Deus vitorioso a quem servimos. Nele nos fiamos e nele confiamos. E rogamos, Pai, ser conosco, nos dá esperança em meio às trevas, nos sustenta e nos dirige nesses dias maus, e nos guarda como o Senhor mesmo prometeu, que não seríamos tirados daqui, mas seríamos guardados neste mundo. É o que oramos, é o nome santo de Cristo Jesus. Amém.